Shiva Shambhu, que possamos todos estarmos envolvidos na luz do Divino Ser, presentificando e honrando, né, e prestando as nossas humildes reverências a Shiva, Shidambareshva, Babaji e todos os mestres do amor, sabedoria, dentro desse propósito, né, e esse caminho da instrução planetária. Hoje, pela manhã, nós tentamos gravar esse vídeo por 3 vezes, usando a plataforma OBS, que nós sempre usamos, e nas 3 vezes, a uma certa altura, ela por si só interrompeu a gravação, né? Encerrou a gravação. E nós ficamos nos indagando o que está acontecendo, né? Por que houve esse encerramento? E aí, depois da 3ª vez, nós decidimos não mais insistir, não mais gravar. E agora que já são 18h30, né, no entardecer, anoitecer, nós decidimos retomar a gravação, né, e algumas reflexões nos surgiram, porque às vezes nós temos muita intencionalidade, nós queremos produzir resultados a partir de preconcepções, ou seja, de uma intencionalidade, e às vezes essa intencionalidade está ancorada no ego, e nós não silenciamos, fazemos silêncio, esvaziamento, para que o que se manifeste venha de um alinhamento consciencial que se dá através de uma descendência vertical que traz aquilo que seria necessário ser expressado. E isso vale também para os projetos. Às vezes nós temos um ideativo que vai se inflando, vai crescendo, e nós, né, nessa condição humana propositiva, nós queremos inflar o projeto, trazer mais ideias e fazer ao nosso modo, e não observamos que não é o nosso modo. E sim, se esse projeto é autêntico, não é o nosso modo, mas um modo em que a espiritualidade precisa se manifestar. Então, às vezes, entre nós e o destino de realização está justamente como barreira e opositor a nossa própria condição humana, que deve ser superada. É do vazio que nasce as coisas que são realmente divinas. Vazio de quê? Vazio de intencionalidade, de egotismo, egocentrismo, egoísmo. É esse grande espaço que se cria. Então, às vezes nós precisamos refrear a nossa mente, né? Porque a nossa mente fica criando as visualizações, até mesmo criando mecanismos de institucionalização, ou seja, querendo colocar dentro de caixinhas aquilo que por si só não cabe em nenhuma caixinha, em nenhuma regra. Como as nuvens brancas. Por que essa história das nuvens brancas? Porque para o mestre taoísta, se você perguntar ao mestre taoísta
do passado ou do presente, ou um mestre zen budista, do passado ou do presente, e não importa quem seja esse mestre taoísta, pode ser Lao Tse, Chuang Tse, Liet Tse, ou qualquer um que esteja também no presente. Ao que se assemelha o tal? E provavelmente eles poderão responder a nuvens brancas. Assim como um mestre zen também caberia a ele uma resposta desta natureza. Não estamos afirmando que algum mestre tenha feito essa afirmação, e sim que é uma afirmação que atenderia, dentro dos parâmetros do taoísmo ou do zen budismo, a comparação do que seria essa realidade. Por que como nuvens brancas? Porque as nuvens brancas, elas não têm intencionalidade, né? Elas se formam espontaneamente. E elas se permitem serem modeladas pelo vento e levadas pelo vento. Elas não têm resistência. Uma nuvem nunca oferece resistência. E vagam no vazio do céu, no absoluto vazio do céu. E mesmo que encontrem o obstáculo das montanhas mais altas, das montanhas mais proeminentes, elas sabem como contornar, como abraçar e seguir em frente. Justamente porque elas não têm rigidez. Uma nuvem não tem rigidez. E não tem forma fixa. Por isso que ela está cambiando o tempo todo, está o tempo todo em transformação formal, manifestando diferentes modulações de figuras que nós vemos no céu. Qualquer projeto, e aqui nós estamos falando particularmente do projeto da aldeia holocósmica, tem que se ter esse cuidado de refrear essa atitude intervencionista e controladora que às vezes nós temos. Que não permite que aquilo que tenha que vir venha espontaneamente, que se faça de forma natural. E as nuvens brancas não deixam rastro no céu. Elas aparecem e desaparecem sem deixar qualquer mácula por onde passou. Assim deveria ser o homem de sabedoria, e assim deveria ser todos os caminhos de sabedoria. E as nuvens sempre ficam no céu e não na terra. Ou seja, não é na materialidade, e sim no céu da própria consciência, é no mais alto de nós mesmos, é naquilo que nós podemos acessar do mais alto. O nosso eu superior, o nosso eu sou, ele não está no plano da materialidade, ele está no mais alto. Então, nós precisamos ter essa desconstrução para nos tornarmos como nuvens brancas. As nuvens brancas não têm passado, elas não têm rastros. Uma vez que elas se dissolvem no céu, elas simplesmente passam. Mas nós queremos
deixar marcas, nós queremos deixar registros, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos, nós queremos ser lembrados. Fulano de tal foi quem construiu isso. Se possível, nós queremos até que coloque uma placa na entrada de alguma edificação para que todos leiam que foi aquela personalidade que construiu aquilo. Nós queremos deixar marca, nós queremos estar na memória das pessoas, nós queremos ter registro. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. Então, dentro de um grupo, isso é muito comum, a necessidade de ter evidência, de ter notoriedade e de ter evidência e controle, né? Há uma disputa de poder não declarada. E tudo isso é ferrugem que corrói as bases, o alicerce. Talvez por isso que 3 vezes nós iniciamos e 3 vezes a gravação foi interrompida. Como nuvens brancas. A aldeia tem que ser como nuvem branca, sem mácula, de ego, de controle, de personalidade, de institucionalismo. O institucionalismo, ele destrói todos os grandes projetos. E a nuvem branca também nos ensina sobre a leveza, sobre não ter densidade, sobre ser maleável. Consciências leves. E tudo se faz naturalmente, em simplicidade, dentro daquilo que deve se manifestar, e não daquilo que a gente pensa que deva se manifestar, e não naquilo que nós queremos impor como proposta de manifestação. Como que nós precisamos esvaziar a nossa casa, nos higienizarmos de nós mesmos, para que o divino possa se manifestar. E esse vídeo agora que nós gravamos foi absolutamente espontâneo. Nós deixamos que viesse. E é assim, um impulso vindo dessas hierarquias, principalmente desse instrutor planetário, que nós podemos dar o nome que quisermos, né? Eu costumo nomear de Maitreya, e Maitreya não é outro impulso que seja diferente ao do próprio Babaji. Existe esse impulso para que se manifeste algo que seja puro, bom, belo e que ancore os padrões vivenciais, vibracionais, emocionais, mentais para uma nova terra. Mas que a maior ameaça a esse projeto somos nós. Somos nós. É por isso que nós temos que migrar do livre-arbítrio para o divino arbítrio. E isso é algo que nós podemos falar em outro momento. Mas os verdadeiros mestres, eles são dotados de divino arbítrio e não mais de livre-arbítrio. Eles abrem mão do livre-arbítrio num processo que nós chamamos de Ishvara Pranidhana, ou seja, uma entrega total e uma confiança total ao plano divino.
Gratidão. Shiva Shambhu. Que possamos nos manter e seguir como nuvens brancas na amplitude do céu.